Trabalhava como jardineiro em um cemitério isolado, na periferia de uma cidade pequena. O trabalho era simples, sem grandes emoções. Cortar grama, limpar as lápides, podar as árvores. Embora o lugar fosse calmo e tranquilo, havia uma sensação de solitude que dominava tudo. Poucas pessoas passavam por ali, exceto para os velórios ou em datas comemorativas. E a maioria das sepulturas estava bem cuidadas, exceto por um túmulo afastado. Um dia, o supervisor me pediu para dar uma olhada nesse túmulo. A área ao redor estava quase intransitável, coberta por vegetação densa. O túmulo em questão ficava em uma parte do cemitério que quase ninguém visitava, e aparentemente a família responsável pela manutenção havia desaparecido. Tudo o que restava era o monumento, e sua aparência decadente indicava que ninguém se preocupava mais com ele. Quando cheguei ao local, percebi imediatamente algo estranho. A área em volta estava muito mais desleixada do que o resto do cemitério, e o solo ao redor do túmulo estava mais alto do que o habitual, como se algo tivesse sido recentemente movido ali. A lápide estava coberta de musgo, e as inscrições mal eram legíveis, mas consegui ver o suficiente para notar que o nome e as datas de falecimento estavam desgastados, como se o tempo tivesse se apoderado da memória daquela pessoa. A minha tarefa era simples: limpar a vegetação e tentar recuperar a visibilidade da sepultura. No começo, foi só mais uma rotina de trabalho, mas, à medida que fui removendo as raízes e aparando a grama, comecei a perceber que o ambiente ao redor parecia mais pesado. O silêncio estava denso, como se o vento e os sons da natureza se tivessem afastado dali. Não consegui compreender muito bem, mas a sensação de desconforto começou a se arrastar por minha espinha. Quando terminei o trabalho na lápide, me preparei para seguir em frente. Foi então que notei algo mais. Perto da base do túmulo, uma grande pedra estava caída, parcialmente coberta por terra e folhas secas. Ela parecia deslocada, como se tivesse sido movida recentemente. Não pensei muito nisso no começo, mas a ideia de que algo naquele lugar não estava certo começou a me inquietar. Decidi deixar o local. Fui me afastando, mas antes de ir embora, olhei uma última vez para o túmulo e notei algo que me fez parar de repente. O buraco que eu havia limpado estava um pouco mais fundo do que eu lembrava. Algo parecia ter sido enterrado ali, ou, talvez, removido. O ar ao redor parecia pesado e algo dentro de mim dizia que o trabalho não estava completo, que algo mais precisava ser feito. Não consegui me livrar da sensação de que algo estava me observando, que havia algo mais naquela área. Mas, sem saber o que fazer, voltei para o meu posto, tentando afastar o desconforto que me acompanhava. No dia seguinte, fui mais uma vez designado a trabalhar no mesmo cemitério. A tarefa era simples, mas uma parte de mim sabia que não poderia deixar de revisitar aquele túmulo. Algo em meu instinto me dizia que eu precisava entender mais sobre aquilo. Quando cheguei àquele canto do cemitério, a primeira coisa que percebi foi que o túmulo parecia diferente. Não em algo visível, mas na atmosfera ao redor. O ar estava mais denso, mais pesado, como se o ambiente inteiro estivesse aguardando algo. Ao me aproximar, vi que a pedra caída estava novamente no mesmo lugar, como se nunca tivesse se movido. Porém, ao lado dela, o solo estava ligeiramente alterado, como se alguém tivesse mexido na terra recentemente. Eu me abaixei para examinar mais de perto, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. O buraco, que antes parecia ser apenas um local de acúmulo de terra solta, agora estava mais visível, mais definido. A terra estava revolvida, mas sem nenhuma razão aparente. Não havia evidências de que alguém tivesse ido até ali recentemente. Olhei ao redor, tentando entender o que aquilo significava, mas conforme meus olhos se acostumaram com a luz que penetrava entre as árvores, uma sensação de tensão começou a crescer dentro de mim. Algo não estava certo, mas não conseguia identificar exatamente o que. O lugar parecia estar
esperando. Eu não sabia se era a minha mente me pregando peças, mas não conseguia ignorar a impressão de que aquela parte do cemitério estava mais viva do que o restante. Era como se o tempo tivesse parado por ali, como se as pessoas que estavam enterradas naquela parte estivessem presas em uma espécie de limbo, aguardando para serem lembradas, ou talvez para serem esquecidas. E eu, sem saber, havia acabado de mexer onde não devia. Se você está gostando dessa história de suspense e mistério, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que eles também descubram o que está acontecendo nesse cemitério. Eu sabia que precisava sair dali, mas não conseguia. Algo me prendia, uma sensação indescritível que me deixava mais e mais ansioso. O vento havia cessado novamente e o silêncio parecia absoluto. E então, de repente, percebi algo mais. O túmulo, que até aquele momento parecia tão insignificante, agora parecia diferente, como se tivesse sido reaberto. O ar ao redor estava denso e pesado, e o peso no meu peito aumentava a cada passo que eu dava em direção à saída. Decidi que ia embora, mas antes que eu pudesse dar o último passo, uma sensação ainda mais forte tomou conta de mim. Como se algo estivesse me observando, algo que estava além do que eu conseguia entender. Naquele momento não podia mais ignorar. Algo estava acontecendo ali, e eu era parte disso. O clima estava estranho, quase abafado, como se o ar em volta de mim estivesse mais espesso, mais difícil de respirar. Eu sentia que não deveria estar ali, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade inexplicável me impelia a continuar. Olhei mais uma vez para o túmulo, para aquele solo alterado, e então percebi que a pedra caída estava mais longe do que antes. Estava um pouco afastada, como se tivesse rolado sozinha para o outro lado do túmulo. Minha mente tentou afastar a ideia de que algo estava fora do lugar, mas a sensação de desconforto se arrastava em cada movimento. Eu estava sozinho no cemitério. O único som que se ouvia era o farfalhar das folhas secas espalhadas pelo chão, movidas por uma brisa quase imperceptível. Decidi dar uma olhada mais de perto no solo. Ao me abaixar, vi que a terra estava quebrada de maneira peculiar, como se tivesse sido cavada à mão, mas de forma desleixada. O buraco estava mais fundo agora, quase como se alguém tivesse tentado enterrá-lo novamente, mas sem o cuidado necessário para tampá-lo completamente. A terra estava solta, a umidade já começando a escorrer pelas bordas. Enquanto observava, o vento soprou com mais força, fazendo os galhos das árvores balançarem de maneira inquietante. Eu não sabia o que fazer. O que me incomodava não era apenas o aspecto do túmulo ou a terra mexida, mas o fato de que eu não conseguia entender por que aquela área parecia tão fora de lugar. Era como se o tempo naquele canto do cemitério tivesse parado. Nada mais parecia normal. Levantei-me devagar, o olhar fixo no túmulo, e dei alguns passos para trás. Meu coração estava batendo mais rápido, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. O ambiente ao redor parecia mais denso, mais silencioso, e eu sabia que não estava sozinho. Embora não houvesse ninguém por perto, a presença de algo, ou alguém, me fazia sentir uma apreensão crescente. A sensação de estar sendo observado não me abandonava. A cada passo que eu dava em direção à saída do local, a sensação aumentava, até o ponto de me fazer olhar por cima do ombro, esperando ver alguém ali. Mas nada. Apenas o cemitério vazio, as árvores balançando, o vento que agora parecia se transformar em um murmúrio distante. Eu precisava sair, mas algo dentro de mim, algo no fundo da minha mente, me dizia que eu não deveria ir embora ainda. E eu sabia que era um pensamento irracional, mas simplesmente não consegui ignorá-lo. Decidi voltar àquele túmulo e tentar entender o que estava acontecendo. Ao me aproximar novamente, notei que o buraco estava ainda mais profundo, como se tivessem cavado ainda mais ali. A sensação de desconforto tomou conta de mim de forma mais intensa, mas eu precisava saber.
Algo não estava certo e eu estava determinado a descobrir o que era. Deitei-me no chão, tentando ver algo mais através da terra solta, e foi então que vi. Uma pequena parte de madeira quase oculta estava visível no fundo do buraco. Não era grande, mas o suficiente para me deixar desconcertado. Era algo semelhante a uma caixa de madeira, não muito diferente das antigas que os antigos usavam para guardar pertences. Aquela visão me deixou gelado. Eu sabia que, ao mexer na terra, poderia estar desenterrando algo que não deveria ser tocado. Mas minha curiosidade, junto com o desconforto crescente, me fez sentir que eu precisava dar mais um passo. Algo estava tentando ser escondido ali, e eu não conseguia ignorar isso. Com as mãos trêmulas, comecei a remover a terra ao redor da caixa. Cada pedacinho de terra que eu retirava parecia trazer uma sensação mais pesada para o ar. O cemitério ao redor estava completamente quieto, como se estivesse aguardando algum tipo de desfecho. O vento, que antes tinha soprado forte, agora estava parado. O tempo parecia ter estagnado. Quando finalmente consegui puxar a caixa para fora, pude ver melhor o que estava diante de mim. Era pequena, talvez não mais do que 1 metro de comprimento, e feita de madeira escura e antiga. Eu a levantei com cuidado, mas assim que meus dedos tocaram a superfície da madeira, uma sensação de repulsa me invadiu. Não era o tipo de sensação que você teria ao tocar algo sujo ou velho. Era algo mais profundo. Como se a caixa estivesse carregando um peso emocional, um segredo que não deveria ser revelado. Com o coração acelerado, eu lentamente comecei a abrir a tampa da caixa. A madeira rangia suavemente, como se tivesse sido fechada há muito tempo. Dentro estava apenas um pedaço de papel amassado, que estava em algum estado intermediário entre o antigo e o deteriorado. Fui forçado a cuidadosamente alisar o papel, até conseguir entender a escrita nele. O que estava escrito era curto, mas extremamente desconcertante. Apenas uma frase: "Eles nunca se foram." Fiquei ali, segurando aquele pedaço de papel, sem saber o que aquilo significava. Como poderia algo tão simples me deixar tão desconcertado? O que eles eram? E quem era o responsável por aquilo? Minha mente corria, tentando montar as peças daquele quebra-cabeça estranho, mas nada fazia sentido. O vento voltou a soprar de repente, mais forte do que antes, fazendo as folhas ao redor se agitarem violentamente. Mas, ao invés de me dar uma sensação de alívio, a brisa trouxe uma sensação ainda mais forte de que algo estava errado. De repente, um barulho distante, como um passo abafado não muito longe de mim, fez meu corpo congelar. O som parecia estar vindo do fundo do cemitério. Eu olhei ao redor tentando localizar de onde vinha, mas o lugar estava vazio. O barulho se repetiu, e dessa vez parecia mais perto. Quem poderia estar ali? Meu instinto foi o de fugir, mas algo me deteve. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que de alguma forma eu havia mexido em algo que não deveria. A sensação de ser observado voltou com força. O barulho dos passos, agora mais audíveis, parecia estar se aproximando. Eu não sabia de onde vinha, mas estava claro que não era mais minha imaginação. Meus instintos de sobrevivência começaram a gritar, me avisando para ir embora o mais rápido possível. A adrenalina tomou conta de mim e minha respiração se tornou ofegante, mas não conseguia me mover. Estava paralisado, com os olhos fixos na direção do som. Tudo ao meu redor parecia se tornar mais pesado, como se o ar estivesse se comprimindo. Eu tentei me virar para correr, mas algo me fez hesitar. Era como se uma força invisível estivesse me puxando de volta, me impedindo de sair. Meus pés estavam plantados no chão, e por mais que eu tentasse dar um passo, meu corpo não respondia. As folhas secas no chão se moveram, e a sensação de que alguém estava ali se intensificou. Então, ouvi algo que me congelou por completo. Era um sussurro fraco, mas nítido, vindo de algum lugar à minha frente. Não era um sussurro ameaçador, mas algo mais calmo, quase desesperado.
Por favor, não. Vá embora. Eu não consegui reagir imediatamente. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Uma voz suave e estranha que me deixava tenso. Eu estava tão desconcentrado que nem percebi que havia dado um passo para trás. Olhei ao redor mais uma vez, mas não havia ninguém. Não conseguia encontrar a origem daquele som. A voz parecia estar em minha mente, ressoando com uma força desconcertante. Comecei a me afastar do túmulo, sem querer tirar os olhos do buraco onde encontrei a caixa. O peso nas minhas costas parecia aumentar, como se a atmosfera estivesse mais densa, mais sufocante. Cada passo que eu dava parecia mais difícil, e mesmo com a mente gritando para correr, eu não conseguia ir mais rápido. Eu estava sendo atraído de volta, como se algo ou alguém me chamasse. Aquela sensação de estar sendo observado se intensificou a cada momento, e foi quando olhei para o lado que percebi uma sombra, uma figura, movendo-se entre os túmulos, bem na borda do meu campo de visão. Eu não sabia se era o cansaço, se era um truque da mente, mas o que eu vi fez meu corpo parar instantaneamente. Uma figura de homem, alta, com um caminhar lento, que parecia ser mais uma presença do que uma pessoa real. Eu pisquei, tentando focar a visão, mas quando olhei de novo, a sombra já havia desaparecido. Meus olhos varriam o local freneticamente, mas não havia ninguém. Apenas o som do vento e o farfalhar das folhas. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que era minha mente jogando truques. A sensação de pânico começava a se dissipar, mas o desconforto ainda estava ali, me apertando. Eu sabia que precisava sair dali, e agora, mais do que nunca, não queria ficar. Não entendia o que estava acontecendo, mas tudo ao meu redor me dizia que era melhor deixar o lugar antes que algo pior acontecesse. Foi quando, de repente, o vento voltou com força, e com ele, o barulho de algo sendo arrastado. Eu olhei para o chão e vi que a terra que antes parecia compactada, agora estava se movendo, como se algo debaixo da superfície estivesse se mexendo. O pânico voltou, mas dessa vez foi mais forte. A terra estava se mexendo sozinha, como se algo quisesse sair. Eu recuei sem saber o que fazer, meu corpo paralisado pelo medo. O som de algo raspando na terra se tornou mais alto, mais insistente, e então, de forma quase sutil, um pedaço da madeira da caixa que eu havia encontrado foi exposto, mais uma vez. Isso foi o suficiente para me fazer tomar uma decisão. Eu não queria saber o que estava ali, o que estava tentando sair do túmulo. O que quer que fosse, não era algo que eu deveria enfrentar. Eu dei um passo para trás, o coração batendo forte, e então comecei a caminhar rápido. Eu não olhei para trás. Não queria ver o que estava acontecendo atrás de mim. Minha mente estava focada em uma coisa: sair dali o mais rápido possível. Conforme eu me afastava, o som de passos começou a me seguir. Não eram meus próprios passos, mas de algo ou alguém que estava me seguindo. Eu não ousava olhar para trás. As árvores ao meu redor balançavam violentamente e as sombras pareciam se alongar, se esticar, quase como se estivessem tentando me engolir. A sensação de ser observado, de ser perseguido, era palpável. E quanto mais eu tentava acelerar, mais a sensação de algo me alcançando se intensificava. Finalmente eu não aguentei mais. Eu olhei por cima do ombro, esperando ver algo que me explicasse o que estava acontecendo. E então, no meio da escuridão, eu vi uma figura encapuzada com o rosto coberto, caminhando calmamente em minha direção, a passos lentos, mas certeiros. Ela estava se aproximando de mim sem pressa, e algo sobre sua postura, a maneira como andava, me deu a sensação de que ela sabia exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo. Aquela visão fez meus pés se moverem mais rápido, mas antes que eu pudesse dar mais um passo, senti uma dor aguda no peito, uma pressão intensa, como se alguém estivesse me apertando com força. Eu caí de joelhos, ofegante, sem saber o que estava acontecendo. O medo, a ansiedade, estavam me consumindo. Quando olhei novamente para frente,
A figura já não estava mais ali. Era como se nunca tivesse existido. O silêncio tomou conta do local novamente, mas não de forma reconfortante. Era um silêncio opressor, que me fez sentir ainda mais perdido e confuso. O que havia acabado de acontecer? Quem era aquela pessoa? E por que tudo estava acontecendo de maneira tão estranha e perturbadora? Eu sabia que algo estava muito errado, mas as respostas continuavam a escapar de mim, como se estivessem enterradas sob aquele solo quebrado. O ar estava pesado, como se o mundo ao meu redor tivesse parado de girar. Eu estava ali, sozinho, no meio de um cemitério esquecido, com a sensação de que havia algo mais, algo além do que eu podia ver. A figura encapuzada, que já não estava mais ali, havia deixado um rastro de inquietação que me consumia por dentro. A sensação de estar sendo observado não diminuía. Na verdade, só aumentava à medida que o tempo passava. Eu sentia como se uma força invisível estivesse me empurrando para algo que eu não queria entender. Minhas mãos suavam e minha respiração estava irregular, rápida, como se meu corpo estivesse tentando escapar de algo, mas eu sabia que não podia sair dali tão fácil. Algo dentro de mim, uma espécie de instinto primitivo, me dizia para ficar, para não correr, para não ceder ao medo. Mas o que quer que estivesse ali, me observando, parecia cada vez mais próximo. Decidi, contra todo o meu ser, continuar caminhando. Talvez fosse melhor seguir em frente, até chegar à saída do cemitério, ao invés de me arriscar ao desconhecido. Mas à medida que dei mais alguns passos, percebi que algo havia mudado. O caminho que antes parecia claro e aberto, agora estava obscurecido. As árvores pareciam mais altas, suas folhas mais densas, criando uma cortina de sombras espessas que tornava cada passo mais difícil. Eu parei, os pés congelados no chão. A sensação de que estava sendo seguido, de que alguém estava bem atrás de mim, foi tão intensa que meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu girei rapidamente, mas não havia nada. O cemitério estava quieto. O som do vento, que antes era suave, agora parecia mais forte, mais ameaçador, como se estivesse vindo de dentro da terra, como se a terra mesma estivesse tentando me alertar. Era difícil acreditar, mas comecei a perceber o quão desconfortável a situação se tornava. Algo estava errado com o cemitério. Não era apenas a sensação de que estava sendo observado. Havia algo mais profundo e mais difícil de explicar. As lápides estavam mais opacas, quase cobertas por uma camada fina de sujeira, como se o tempo tivesse parado ali, estagnado. O local estava imerso em um silêncio que não parecia natural. Então, de repente, o som da terra se movendo novamente quebrou o silêncio. Não era um simples farfalhar. Era o som claro de algo tentando se libertar. Meus olhos se arregalaram. A terra, em frente ao túmulo onde eu tinha encontrado a caixa, começou a se mexer, agitando-se de uma maneira lenta, mas contínua. Eu não podia acreditar no que estava vendo. A terra, aparentemente sem razão, se mexia sozinha, como se algo estivesse tentando sair debaixo dela. Meu instinto foi de correr, mas algo me fez parar. Algo me impedia de me afastar. Eu sabia que deveria sair dali, mas minha curiosidade, aquela sensação de que eu precisava entender o que estava acontecendo, me segurava no lugar. Eu estava preso, com os pés fincados no chão, observando a terra se mexer com mais intensidade. Então, de repente, a terra cedeu. Não foi uma explosão, mas um movimento tão suave e preciso, como se tivesse sido feito de propósito. Uma mão, pálida e coberta de terra, surgiu lentamente. Eu não pude conter o grito. A mão era grande, com dedos longos e finos, mas o que mais me aterrorizou foi o fato de que a mão estava suja, mas estranhamente intacta, como se tivesse sido preservada por algo. Aquela visão me paralisou completamente. Não sabia o que fazer, não conseguia raciocinar. Eu só sabia que o que quer que fosse aquela mão, o que quer que estivesse saindo da terra, não deveria estar ali. O vento voltou a soprar com força, mas desta vez,
O som não foi como o de antes. Não era o vento normal que eu conhecia. Era como um sussurro, um murmúrio quase imperceptível, mas que parecia vir de dentro da terra, como se ela própria estivesse tentando me falar. A mão continuou a emergir e com ela o som da terra sendo afastada, mais forte agora, mais urgente. A sensação de que estava em perigo, de que algo estava prestes a me alcançar, se intensificou. Quando olhei de novo, a mão não estava sozinha. Algo mais estava surgindo da terra, algo grande, algo com movimentos pesados. Minha mente tentou se recusar a acreditar no que estava acontecendo. Eu estava em pânico, tentando mover minhas pernas, tentando correr, mas meu corpo não respondia. Cada passo parecia impossível. Eu finalmente consegui, com muito esforço, dar alguns passos para trás. O que quer que fosse, eu sabia que não deveria ficar ali para descobrir. Mas à medida que me afastava, a terra sob meus pés começou a tremer levemente. O chão parecia estar vivo, como se estivesse tentando me manter ali, tentando me impedir de escapar. De repente, uma sombra se ergueu, a silhueta de algo grande e imponente, a forma de uma pessoa, mas que parecia ser mais do que um ser humano. A criatura se levantou lentamente da terra, e o que vi foi tão indescritível que minhas pernas falharam. A sombra era alta, com os ombros largos, mas seus contornos eram difusos, como se algo estivesse tentando esconder sua verdadeira forma. O rosto não era visível, mas os olhos que refletiam uma luz fraca e estranha, estavam fixados em mim. Eu não sabia o que fazer. A adrenalina tomou conta de mim e, sem pensar, corri. Corri o mais rápido que pude, meus pés batendo no solo úmido, meu coração disparado, o som dos meus passos se misturando com o som distante do vento. Eu não olhava para trás. Não podia olhar para trás. Mas no fundo, eu sabia que algo estava me seguindo. Eu sentia. A sensação de ser caçado nunca foi tão real. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiam. A respiração ofegante, o peito apertado. O cemitério parecia ter se estendido infinitamente. Cada árvore e cada túmulo se transformando em um obstáculo para minha fuga. O medo me cegava. E quanto mais eu corria, mais parecia que o cemitério se fechava sobre mim, como se o próprio local estivesse se reorganizando para me manter ali. Eu não sabia mais para onde estava indo. O caminho que antes parecia claro, agora estava coberto por sombras densas. A sensação de estar sendo seguido aumentava a cada passo, mas eu não ousava olhar para trás. Sabia que se o fizesse, a imagem que se revelaria não seria algo que eu pudesse entender. Apenas corria, sem destino, apenas fugindo do que me perseguisse. Quando finalmente avistei a saída do cemitério, um alívio momentâneo tomou conta de mim. O portão estava lá, à frente, um símbolo de liberdade. Mas quando me aproximei, algo aconteceu que fez meu estômago revirar. O portão que deveria estar aberto estava fechado. A sensação de desespero se intensificou e, mais uma vez, o medo se apoderou de mim. Como era possível? Eu tinha certeza de que o portão estava aberto quando entrei. A tensão em meu corpo explodiu. Eu tentei forçar o portão, puxando as barras de ferro, mas estava preso. Com todas as minhas forças, tentei empurrá-lo, gritando por ajuda, mas não havia ninguém. A sensação de que estava completamente sozinho naquele lugar aumentava. O som da minha respiração ofegante preenchia o vazio, e o silêncio ao redor só fazia com que meu medo se multiplicasse. Eu estava ali, preso, dentro de um cemitério, sem saber como sair e com uma sensação crescente de que algo não estava certo. Havia algo no ar. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis, como se o próprio local estivesse vivo, esperando para me devorar. Olhei ao redor, tentando encontrar outra saída, outra maneira de escapar, mas não vi nada. A única coisa que se destacava era um túmulo antigo, isolado, mais afastado dos outros. Algo naquele túmulo me chamava a atenção,
uma espécie de curiosidade misturada com terror. Eu sabia que não deveria ir até lá, mas, como uma força invisível, meus pés começaram a me guiar para aquele ponto. À medida que me aproximava, o sentimento de desconforto se intensificava. O túmulo estava em um estado de abandono total. A lápide estava coberta de musgo e sujeira, o que indicava que não era um local visitado há muito tempo. Uma sensação de desolação tomou conta de mim, e por um instante senti como se o tempo estivesse parado ali, como se o lugar estivesse esperando por algo. Eu estava a poucos passos do túmulo quando ouvi novamente aquele som, o som da terra sendo movida. Não foi um som forte, mas o suficiente para fazer com que meu corpo inteiro tremesse. Eu congelei. Algo estava ali, debaixo da terra, se mexendo. Aquela mesma sensação de antes, de ser observado, voltou com força total. Eu olhei para os lados procurando por qualquer sinal, qualquer movimento, mas não havia nada. Aquele som era o único que preenchia o espaço vazio ao meu redor. Eu senti o impulso de correr, mas a curiosidade, misturada com o medo, me impediu. Eu queria entender o que estava acontecendo. O que era aquele som? O que estava tentando sair da terra? Eu sabia que não era normal. E por mais que me dissesse para ir embora, para escapar daquele lugar, eu não conseguia. Havia algo ali que eu precisava ver. Algo que meu instinto me dizia que era melhor não ignorar. Foi quando a terra, mais uma vez, se moveu. Não de forma lenta e gradual, como antes, mas com um movimento violento, como se algo tivesse se libertado de um peso enorme. Eu olhei para baixo e foi então que vi. Uma mão, não mais pequena, mas grande e coberta de terra, estava esticada para fora. Não era uma mão humana comum. Seus dedos eram longos, mas de forma errada, como se estivessem deformados. Eu dei um passo para trás, o horror tomando conta de mim, mas a mão continuou a emergir. E agora, a terra ao redor se abria com mais rapidez, como se uma força invisível estivesse puxando para cima. Não sabia o que fazer. A visão daquilo me paralisava. Era algo que minha mente se recusava a aceitar. E então, a figura emergiu completamente. Era uma silhueta humana, mas algo estava errado. O corpo, se é que podia ser chamado assim, parecia desconexo, sem forma definida, como se a matéria estivesse tentando se recompor. Não havia expressão em seu rosto, apenas uma ausência, um vazio profundo. O medo me congelou ainda mais. Eu não podia ver seus olhos, mas sentia sua presença. Era algo imenso, algo que não pertencia àquele lugar. Eu tentei voltar para o portão, mas as minhas pernas não respondiam. O pânico era absoluto. O que quer que fosse aquilo, estava agora diante de mim, e a sensação de ser engolido por essa força insana me consumia. Eu olhei uma última vez para o portão, mas não havia mais como sair. O som da terra sendo afastada estava agora misturado ao som de passos pesados, passos que se aproximavam. O ar estava denso, carregado de algo que não era só medo. Era uma sensação de inevitabilidade, como se o tempo tivesse desacelerado, como se aquilo fosse algo que não podia ser evitado. E ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que esse não era o fim. Era apenas o começo. Eu só não sabia o que viria depois. Eu estava preso, completamente imobilizado pela sensação de pavor que se apoderava de meu corpo. Aquela figura diante de mim parecia não ter um fim, como se estivesse se expandindo na minha frente, absorvendo tudo o que havia ao redor. O ar denso dificultava a respiração, e as pernas, já exaustas de tanto correr, simplesmente não obedeciam mais. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, como se o som tivesse sido silenciado pela presença daquela coisa. Ela se aproximava mais, e a cada passo, o peso sobre meus ombros aumentava, como se o chão estivesse querendo me engolir. Aquelas mãos deformadas se estendiam para mim, como se quisessem me alcançar. Eu sabia que se fosse tocado, não sairia dali.
Algo dentro de mim entendia isso de maneira tão clara quanto o medo que dominava meu peito. Foi então que, num movimento quase involuntário, olhei para trás. O portão estava ainda fechado, mas a minha mente não conseguia mais processar o que acontecia ali. Era como se tudo estivesse desmoronando ao mesmo tempo. A figura diante de mim emitiu um som baixo, uma espécie de gemido, algo entre o humano e o inumano. Não sabia o que era, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era para ser ouvido por seres vivos. Uma sensação de claustrofobia se apoderou de mim. Eu estava preso não só fisicamente, mas espiritualmente. Algo estava me puxando, me forçando a encarar aquela visão infernal. Com uma última tentativa desesperada, olhei para o lado e vi uma abertura no muro do cemitério. Parecia pequena demais, quase imperceptível, mas naquele momento, ela foi a única esperança. Meu corpo, que antes não respondia, agora reagia à pressão do medo. Sem pensar duas vezes, me joguei na direção do pequeno buraco, sentindo o concreto do muro esfregar contra minha pele. Cada segundo parecia uma eternidade, e o som da criatura se aproximando me fazia querer desistir. Com uma força que eu não sabia que ainda tinha, consegui passar por entre as pedras. Minha roupa rasgou, meu corpo se arranhou, mas nada importava. Eu precisava sair dali, custasse o que custasse. Finalmente, depois de um esforço desesperado, consegui me arrastar para o outro lado. Eu não me virei. Não queria ver o que havia ficado para trás. O medo era tão grande que me impedia de olhar. Apenas continuei correndo, meus pés batendo forte contra o chão, como se o próprio cemitério estivesse tentando me puxar de volta. Quando cheguei em casa, trancando a porta com todas as travas possíveis, o alívio foi momentâneo. Ainda sentia a pressão daquela coisa perto de mim. Mas agora, com a segurança de estar em meu próprio espaço, comecei a tentar processar o que havia acontecido. Eu sabia que não era uma alucinação. Não poderia ser. O medo, a sensação de estar sendo observado, tudo aquilo era real. Mas uma coisa me atormentava mais do que qualquer outra. O buraco no muro, a sensação de que algo mais estava ali, esperando para que eu voltasse. Não era mais sobre o cemitério ou sobre aquela criatura. Era sobre a ideia de que talvez o que vi, ou o que senti, ainda não tivesse acabado. E se isso fosse verdade, eu não estava mais em segurança. Algo ainda me vigiava. Algo que nunca iria me deixar em paz. Se você está ainda aqui, é porque algo dentro de você também sente a tensão e o mistério que cercam essa história. Não deixe essa experiência terminar por aqui. Se você quer mais relatos de terror e suspense como este, não perca tempo e inscreva-se no canal. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações para que não perca nenhum dos próximos vídeos. A história está longe de terminar e mais surpresas estão por vir. Fique atento, porque o medo não acaba tão cedo.